Olá, um saravá muito fraterno a todos e a todas. Sou o Pai Caetano de Oxóssi e quero fazer um convite hoje para falarmos do medo, esse sentimento que tem nos invadido nesses tempos de pandemia de coronavírus. Quero antes pedir perdão a todos aqueles que acompanham o nosso canal, que nos últimos 2 meses nós não pudemos atualizar com novos vídeos. Então eu peço perdão a cada um de vocês e pedindo, além do perdão, a compreensão, para que logo nós possamos retornar, a partir deste vídeo, a termos pelo menos um vídeo semanal. E hoje quero falar deste sentimento tão corrosivo que tem nos perturbado tanto, que é o medo. E o medo é um sentimento que invade todos os seres humanos da Terra em alguns momentos. Mas não é porque ele invade a todos nós que ele pode ser bem-vindo. Nós temos que entender e compreender que o medo é um sentimento que não existe diante da luz, não existe nos seres despertos, não existe na forma de Deus. E logo, ele de fato é uma ilusão, porque só é verdade aquele que sobrevive sobre a luz de Deus, aquele que sobrevive sobre a luz dos orixás. Nós podemos dizer que algum orixá possui medo? Deus teria medo? E aí nós vamos chegar à conclusão que o medo é um evento para os seres humanos, encarnados ou desencarnados, mas em estágio de evolução. Um espírito absolutamente desprendido, ascensionado, não vai ter medo no seu coração. Se nós observarmos numa conversa com um preto velho, com uma preta velha, um caboclo, uma cabocla, um exu ou uma pombogira, o medo é um sentimento que nós não vamos encontrar tão facilmente, não é verdade? Então por que é que nós temos medo? Por que o medo nos deixa tão pequenos, acovardados, não só no sentido de proteção, mas no sentido de se tornarmos tão pequenininhos que nós ficamos indefesos? E o medo seria a ideia de nos protegermos de algo, no fundo ele nos torna mais frágeis, menores. Tanto é que vários filmes de terror, de suspense, usam o medo como uma grande arma. Se você tiver medo, o Freddy Krueger, por exemplo, vai te perseguir. O único jeito de enfrentar o pesadelo é olhando para ele, ou seja, vencer o medo. Como é que nós vencemos o medo? E nesses momentos que o coronavírus tem tanto nos tomado a atenção, mudado a vida no nosso indivíduo, assim como da nossa coletividade, em especial do ponto de vista da coletividade da Terra, é fundamental que possamos compreender a importância de vencermos o medo. Se nós observarmos, nós não temos medo de um evento que já passou, porque ele já passou. Eu posso ficar triste, eu posso ficar arrependido, eu posso ficar alegre, eu posso ficar feliz, eu posso ficar nostálgico, eu posso ficar com saudades, mas eu não tenho medo de um evento que já passou. A não ser que eu tenha um medo de algo que passou, mas que ele volte a acontecer. Portanto, o medo sempre é algo de um evento que está para acontecer ou que pode vir a acontecer. Por exemplo, o medo do coronavírus. Por que nós temos medo dele? Eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de ficar doente e morrer, eu tenho medo de ficar doente e não ter um leito hospitalar, eu tenho medo de alguma pessoa da minha família, dos meus amigos ou dos meus filhos ou da minha comunidade se contrair doença e morrer. Eu tenho medo que esse evento se alastre e as pessoas percam o emprego, eu tenho medo de que a economia não prospere, enfim. O medo sempre é um ato de um evento que vai acontecer há poucos minutos ou há poucos anos, mas sempre é um evento futuro. Então a primeira coisa que nós devemos observar sobre o medo é que ele é irmão da ansiedade, né? Eles são marido e mulher, 2 companheiros, 2 companheiras, enfim, porque no fundo eles estão a nos perseguir sobre algo que ainda não aconteceu. Eu não tenho medo de algo que está acontecendo, porque se estiver acontecendo comigo eu vou ter que enfrentá-lo. Não existe escapatória. Então a primeira coisa que nós devemos buscar diante do medo é iluminar ele com a razão. Antes da questão espiritual, nós devemos iluminar o medo com a razão. Por exemplo, o medo do coronavírus. O que de fato eu, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, posso fazer para enfrentar este medo? As medidas sanitárias. Então, quais são as medidas sanitárias? Lavar as mãos, usar álcool gel, não pôr a mão no rosto, se for tossir e espirrar, ficar em casa. Ficar em casa.
quarentena voluntária, para evitar a disseminação do vírus. Melhorar a minha alimentação, melhorar a minha prática de exercícios físicos, para melhorar a minha imunidade. Enfim, existem ações concretas das quais estão ao meu alcance e que eu posso realizá-las. Logo, eu ilustro todo o meu medo com a minha razão. Ele persistiu? Sim, Pai Caetano, ele persistiu. Bom, persistiu por quê? Porque mesmo eu tomando essas medidas, vai que acontece de uma pessoa espirrar e esse espirro cair em mim e eu for contraído com o coronavírus. Bom, se eu não tive escolha, eu tive que sair para trabalhar, para ir na farmácia, enfim, né, mas eu tentei de toda maneira manter as minhas responsabilidades, eu tenho que entender que aquele evento não está mais sob o meu controle, está no controle de Deus. O Sr. Marabô diz que o medo é o avesso da fé. Aquele que realmente possui fé não possui medo. Então ele coloca na nossa mente que muitas pessoas pensam assim, como é que nós enfrentamos o medo? A pessoa com coragem. Não, com fé. Quem é corajoso mantém o medo e enfrenta o medo através... mas ele continua tendo medo. O espírito liberto, ele tem fé. E fé, ele não tem medo nenhum. Então aquele salmo, por exemplo, Salmo 91, né? Fiz de Deus a minha fortaleza, mal nenhum me atingirá. Não é que o mal não vai me atingir literalmente, mas eu não me preocupo mais se o mal vai me atingir, porque só irá me atingir se Deus assim o desejar. O Sr. Marabô também coloca a passagem em que Jesus Cristo, poucas horas antes de ser capturado, poucos minutos antes de ser capturado pelos judeus e pelos romanos, no momento em que ele vai para o Calvário, ele pede licença aos apóstolos, se afasta um pouco e faz uma oração sincera e verdadeira, ativando a sua fé, portanto. E olha para Deus e fala, Deus, se este cálice for meu, afaste de mim. Mas se for do Senhor, que o Senhor me dê coragem, fé, perseverança para enfrentá-lo. Com essa palavra, Jesus está nos ensinando que se é por uma questão pessoal e eu puder escolher, eu não quero isso na minha vida. Se este cálice for meu, de minha vontade só, por favor, Deus, afaste de mim. Mas se for de tua vontade, de vossa vontade, o que é que eu posso fazer? Nada. E se eu não posso fazer nada, eu preciso apenas de força, determinação, fé, perseverança. Porque, querendo ou não, eu vou passar por ele. Logo, que Deus me dê força para enfrentá-lo. E é esse o sentido de substituirmos o medo pela fé. Porque o evento futuro não está no meu controle. O meu controle está nas atuais atitudes que eu posso ter. Eu faço delas? Ótimo. O resto eu entrego para Deus. Na oração de Pai Nosso, nós utilizamos assim, né? Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Quantas vezes nós rezamos isso ao longo de nossa existência? Quantas vezes nós ouvimos essa oração ditada pela boca iluminada de Jesus? Seja feita, meu Pai, a sua vontade, pois a ela, quer eu queira, quer eu não queira, quer eu concorde, quer eu não concorde, ela será soberana. Logo, eu me submeto à tua vontade, com meu corpo, a minha mente e minha alma, para que eu possa aprender e ter nesses eventos a oportunidade da minha iluminação. Os eventos divinos, ou os eventos que Deus assim o quer, são absolutamente impossíveis de serem retirados da nossa vida. Logo, como eu não vou dominar um evento porque não posso me antepor a Deus e nem quero, ele vai acontecer. Então, o que adianta eu ter medo dele? Porque ele só irá acontecer se eu puder enfrentá-lo. Porque Deus só dá a dificuldade na medida exata, na proporção exata daquilo que eu posso suportá-lo, ou do que o globo pode suportar. Então, eu tomo todas as medidas necessárias para que eu não haja contaminação do coronavírus para mim e para minha comunidade. Então, eu não quero ficar doente e não quero ser eu responsável para que outras pessoas se contaminem. Logo, eu fico em casa.
Eu falo isso com a minha esposa, falo isso com o meu companheiro, falo isso com os meus filhos, com os meus netos, com os meus pais, com os meus avós. E lutamos juntos para termos uma consciência coletiva de medidas sanitárias necessárias para evitar a contaminação. Dali em diante eu falo, Deus, o resultado é vosso. E eu vou fazendo isso da boca para fora no começo, porque primeiro quando eu falo isso eu tenho mais medo ainda, e se Deus quiser. Bom, meu filho, se Deus quiser vai acontecer de qualquer jeito. Logo, se Deus quiser, mas não aconteça, por favor. Se Deus quiser, mas por favor não aconteça. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Vai chegar um momento em que isso vai ser tão natural para a minha vida, que eu simplesmente vou falar, seja feito o que Deus quiser. Ou axé. Porque nada mais forte do que a palavra axé, para nós, das religiões de matriz africana, e axé significa Oluô, Olorum, axé, ao Senhor de todo o destino, a sanção de todas as coisas. Então quando a gente fala, oh, meu Pai Ogum me dê força e falamos axé, está dizendo, Deus faça o que quiser. Então no tempo inteiro, se a gente faz ao Pai Nosso, se a gente fala axé, a gente está dizendo, faça a vontade de Deus. Faça a vontade de Olorum, de Zambi, o nome que nós podemos dar desta força criadora de tudo e de todos. Então quando nós vamos falando isso uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, nós vamos substituindo o medo pela fé, até o momento em que nós entendemos e nos curvamos diante do destino. Para isso, eu cumpro todos os dias as tarefas que me competem para que isso não aconteça. Medidas sanitárias, ou seja, razão, oração, vigília. E a certeza de que qualquer coisa que possa me acontecer, depois que eu tomei todas as medidas, é da vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade. E isso vai fazendo com que ao longo da minha existência, o medo vai ficando menor e eu vá suplantando o medo pela fé. Faça o teste em casa. Faça o teste na sua vida. E tenha certeza absoluta, convicção mesmo, que Deus irá nos guiar para o caminho em que mais poderemos aproveitar os eventos que estão se sucedendo no mundo. Axé, ou seja feita a vontade de Deus, assim na terra como nos céus. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.